Aí já começa aí, foi. Então, assim, resumindo, Salvaguarda começou lá em 2016 como uma iniciativa, assim, a fundação do Vini, né, de querer ir para alguma escola levar informação. E aí ele me convidou e eu, sendo fruto da escola pública, estudando na USP, né, faço psico na USP, aceitei essa ideia e estou desde lá, estou como cofundadora do Salvaguarda, né. Então, o nosso público principal não, o nosso público é estudante de escola pública, mais para frente talvez a gente abra, né, as ferramentas para estudantes de escolas particulares também, mas a ideia é tentar facilitar o ingresso de estudantes de escola pública no ensino superior gratuito ou com algum tipo de bolsa. E se não for o projeto de vida, o ensino superior, auxiliar no processo de escolha. E eu não vou falar muito disso do processo de escolha, porque depois a Sol vai falar um pouco mais, né? E aí, uma das ferramentas que a gente criou para o Salvaguarda era mensalmente, presencialmente, visitar cada uma das escolas com profissionais que pudessem falar horizontalmente sobre a profissão, sem muito tabu, sem muita formalidade, gente como a gente falando de coisas da gente, né? Então, essa era a ideia e a gente conseguiu fazer ainda presencialmente, mas aí com a pandemia, com o isolamento, a gente começou a pensar em adaptar. E aí a gente começou a pensar nisso, a pensar e dar corpo, e hoje a gente está inaugurando essa ferramenta online. Então, vai acontecer mensalmente o encontro com algum profissional massa, mas mais do que profissional, uma pessoa massa que consiga conversar com todos nós, assim, de um jeito bem horizontalmente, acho que esse é o principal, né? Então, tá aqui. Agora, vou passar a bola para a Sol, falar um pouquinho com vocês. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Sol, né? Apelido de Solange, mas eu prefiro Sol. Eu sou estudante de psicologia, né? Estudei com a Harif aí durante 5 anos. Ela já se formou, eu fiquei por enquanto, mas até o final do ano eu me formo. Também, assim, estudei em escola pública a minha vida inteira, né? Já sou formada em História, né? E aí eu fiz História com ProUni integral, né? Foi a primeira vez, o primeiro ano que saiu ProUni eu consegui entrar na História. E aí, por ser de escola pública, eu consegui o ProUni. E quando eu fui fazer psicologia, também consegui com a pontuação acrescida, né? O programa de pontuação da USP, por conta da escola pública. Então, assim, só para dar um panorama que, tipo, a minha vida também está muito representada pelos ideais do Salva, assim, sabe? O Salva me representa bastante, né? Acho que a universidade, o aluno de escola pública deve ocupar esse espaço da universidade pública, porque é um espaço que deve ser nosso, né, na verdade. Bom, como estudante de psicologia, a Harif me convidou, assim, né, agora na pandemia, e aí a gente começamos a fazer um projeto, né, com alunos do primeiro ano, que envolvia escolhas profissionais e percursos profissionais, então pensar como as nossas escolhas, como as nossas aptidões, como coisas que a gente gosta, assim, podem influenciar a nossa escolha de carreira, né, que profissão que a gente quer seguir, né, e foi bem bacana, assim, para quem se engajou no primeiro semestre. E aí acabou que, pela pandemia, a gente recebeu uma demanda, as meninas falavam bastante, de como estava pesada a situação, assim, do volume de trabalhos, do volume de coisas que tinha que fazer, de conciliar as tarefas da escola com as tarefas de casa, né, e as dificuldades, assim, para lidar com tudo isso. E aí que a gente abriu mais um projeto, assim, né, mais um trabalho dentro do Salvaguarda, que é o UFA. O UFA são encontros, né, que a gente está fazendo toda sexta-feira. E aí, assim, estão todos convidados, podem convidar, assim, os links ficam na descrição de cada grupo. E é para a gente fazer encontros de conversa. Então, pode sair vários assuntos, né, assim, ontem a gente conversou bastante sobre aptidão, sobre habilidades, sobre escolhas profissionais, assim, né, e escolhas de
escola, né, algumas coisas nesse sentido, já conversamos sobre várias outras coisas, sobre ansiedade, sobre como fazer para puxar conversa com pessoas, e aí o assunto é decidido ali na hora e a gente vai conversando. Então, todo mundo é muito bem-vindo, toda sexta-feira às 4h30 da tarde, né, então estaremos eu, a Harif, que é da Frente Psi também, e a Pamela, né, que é também psicóloga. Bom, gente, e aí, assim, acho que... E aí a gente está pensando em outras coisas para o futuro também, né? Assim, se vocês tiverem ideias e quiserem contribuir com a gente, assim, é tudo muito bem-vindo. E aí, o Salva Profissa, como a Harif falou, é um desses projetos também, assim, que a gente está pensando para aproximar vocês da questão de escolhas. Então, por que ter psicólogos no Salvaguarda, né? Assim, para trabalhar mais essa questão da escolha, das ansiedades que isso gera, né? De como se autoconhecer para poder fazer escolhas melhores, enfim, mais ou menos isso. E aí, como a Harif falou, assim, como a Rosane falou, assim, antes, o Salvaguarda é um projeto muito amado, né, não tem como não amar o Salvaguarda, né, e também não tem como a gente não amar a nossa convidada de hoje, gente. Porque, assim, dando uma googada rápida, olhando lá no Wikipedia, assim, lendo a biografia de vida dessa mulher, assim, não tem como não amá-la. Virei fãzaça, assim, e assim... bom, eu não vou falar, né, e a gente vai pedir, então, para a Rosane falar um pouquinho desse percurso, né, assim, da profissão dela, contar um pouquinho para a gente, para ela se apresentar, na verdade. Então, é isso. Muito obrigada a todos. Quem quiser ir participando junto, pode ir participando. Quem quiser fazer pergunta pelo chat, pode fazer. Mas pedir para a Rosane se apresentar e contar para a gente um pouquinho do percurso profissional dela. Muitas vezes eu sou chamada para dar aula inaugural em universidade, sempre vou, acho super importante, e quando, né, a Harif me convidou para falar com pessoas como vocês, que eu imagino que estão aí nesse momento de ter que decidir o que vai fazer para o resto da vida, na verdade... decidiu o que vai fazer pro resto da vida, mas não significa que você vai fazer isso pro resto da vida, né? Eu vi uma frase outro dia que, às vezes, na adolescência a gente acha que tudo é o fim do mundo, mas é só o começo, né? O começo das escolhas e o começo de pensar, né? O que vai ser o seu próximo passo, o que é o seu plano, qual o seu plano, né? E eu gosto de falar muito da minha experiência, porque eu acho que eu também, quando estava nesse momento, me inspirei em pessoas que compartilharam sua própria experiência, sua trajetória, até para pensar e planejar, que é um planejamento sempre construção, veja bem, mas planejar um pouco a mim. Eu sempre acho bom, eu sempre falo isso, tenha um plano, mesmo que depois mude, mesmo que depois vire outra coisa, mas tenha um plano. E o meu plano, quando eu estava na escola, eu já... É engraçado, né? Eu não lembro disso, mas a minha... Quer dizer, eu vou falar da parte que eu lembro. Minha carteira de trabalho é artista bailarina, porque eu fazia parte de um grupo de dança, a gente viajou o Brasil, enfim. Então, eu tinha uma carteira de trabalho já muito cedo com artista bailarina. E uma das pessoas que dançava comigo falou, nossa, desde adolescente você falava que você queria ser diretora. E eu não lembro disso. Mas ela dizia isso. E eu lembro que na escola a gente fazia algumas coisas com VHS na época e tal. Mas para mim o marco, assim, quando eu realmente pensei no que eu queria fazer, era nesse momento, exatamente esse momento de acabou o ensino médio e agora, né? E nesse momento eu descobri que tinha uma universidade no Rio, que era uma universidade de cinema. E eu pensei, nossa, eu acho que aqui eu vou encontrar o que eu quero fazer. E foi muito difícil passar para a UF, só tinha a UF, uma universidade, a UNB em Brasília e a ECA em São Paulo, de cinema, não tinha mais nenhuma outra no Brasil, e entravam só 10 pessoas por semestre, e então foi bem complicado. Mas, ao mesmo tempo, dentro da universidade, é que eu entendi, aí é minha memória, o que eu realmente queria fazer. Eu acho que tem uma coisa que, às vezes, quando a gente está nesse momento de tentar decidir o que vai fazer, o que quer fazer, de que a gente tem uma ideia geral, mas quando você entra na faculdade, na universidade, naqueles primeiros
meses, você começa a formar uma rede de pessoas que estão exatamente na mesma situação que você. Então, pela primeira vez desde o colégio, eu vi à minha volta uma bolha de pessoas que também queriam contar histórias, e que também entraram na universidade meio sem saber o que significava exatamente fazer cinema, mas que começaram a entender que eles queriam contar histórias de forma audiovisual e que cada um lá dentro podia ter um papel. Então, dizem que cinema se faz em turma, então se eu escrevi um roteiro, eu poderia chamar alguém para me ajudar a fotografar, outra pessoa para atuar, e assim a gente ia ajudando uns aos outros. Agora, eu acho que hoje, com a tecnologia, com as ferramentas digitais disponíveis e com alguns cursos, às vezes gratuitos, online, você também pode ter um pouco dessa experiência que eu tive só na universidade antes, até para entender. E essas visitas que o Salvaguarda faz para a universidade, a gente apoiou algumas, o IPP, porque são super importantes também para se situar, entender que espaço é aquele, entender o que significa entrar numa universidade. Hoje em dia, tem pessoas que trabalham comigo que fizeram universidade, e tem outras que trabalham comigo escrevendo, tá? E que fizeram capacitação, fizeram cursos, fizeram, às vezes, em vez de estrito sensu, lato sensu, mas também tiveram sua própria trajetória e chegaram num lugar parecido com o que eu tô também. Então, também não significa que só apenas a universidade é o caminho, é o meio, mas ter um plano é bom, né? Então, para mim, a universidade significava, assim, eu trabalhava na época, assim que eu entrei para a universidade, eu tinha que trabalhar, então eu trabalhava dando aula de inglês no centro da cidade, pegava barco, ia para a UF, voltava, dava aula de inglês, mas o espaço entre as aulas, quando eu conseguia ficar na UF, era quase tão importante quanto as aulas. Por tudo isso que eu falei, por essa rede, eu acho que o Salvaguarda, de alguma forma, para todo mundo que está aqui, é uma rede também de apoio. E é uma rede de informação e de troca, e por isso é muito importante, mesmo no ensino médio, onde cada um aqui provavelmente quer fazer uma coisa diferente. Mas o que o Salvaguarda, no meu entendimento, ajuda a dar para vocês é esse plano, entendeu? E aí, quando eu entrei para a UF, eu comecei a entender realmente o que eu queria fazer, e nessas trocas de ajudar o curta de um, o curta de outro, eu acabei caindo muito para roteiro e direção. Por quê? Porque na época era comum que se eu escrevesse um roteiro, ninguém ia querer dirigir, então eu mesma tinha que dirigir aquele roteiro. E tem que lembrar também que na época a gente não tinha a facilidade que é gravar uma coisa pro seu celular, né? Então, a gente tinha que pensar muito antes de realizar qualquer coisa, né? Ter o roteiro, ter uma reflexão artística sobre aquilo, pensar. Eu acho que hoje em dia com o celular também é um exercício para todo mundo aqui fazer, só que tem que ter a consciência que existe uma coisa que é registrar um momento e outra que é realmente fazer uma reflexão artística sobre aquele momento, no caso documentário ou uma ficção, né? E aí, quando eu saí da faculdade, depois dessa experiência super bacana, e já estagiando em filmes, ou já estagiando, tentando qualquer estágios às vezes os mais loucos possíveis, mas dentro da própria universidade, dependendo da universidade, mas a UF era um pouco assim, eles já te ajudam também a buscar caminhos, né, para estágios, e tem parcerias, por exemplo, com a SPCine, de tentar que as empresas de São Paulo, por exemplo, absorvam alunos da Universidade de São Paulo, e eu tenho certeza que isso existe também em outras partes do Brasil. Mas na própria universidade eu comecei a estagiar, ou trabalhando em projetos internos da universidade, e eu realmente topava qualquer coisa. Assistente do assistente do assistente, eu trabalhei lá em Niterói mesmo, num centro de uma cinemateca, restaurando filmes em 16mm com durex. Mas cada vez que você faz um estágio desses, você aprende alguma coisa. Mas eu saí da universidade e veio um governo, que é o governo Collor, que fechou, teoricamente, supostamente, em conluio com, enfim, forças estrangeiras, a Embrafilme. E a Embrafilme era a principal produtora de cinema brasileiro. Então, quando eu saí da UF depois de fazer cinema, não existiam muitos filmes sendo produzidos no Brasil. Na verdade, existiam 2 e no ano anterior tinha, sei lá, 80. Então, isso me fez... muita gente desistiu da minha geração, e não só da minha geração, pessoas que trabalhavam no mercado, mas isso, de alguma forma, me fez ver que era isso que eu queria fazer. Eu tinha que correr atrás de contar histórias em qualquer mídia, em qualquer plataforma. E não achar que o cinema é uma plataforma mais nobre que a televisão, ou hoje em dia eu traduziria que a televisão é uma plataforma mais nobre que uma plataforma digital, que a internet,
é uma ferramenta social, enfim. E também a universidade, isso, né, essa crise me fez entender isso, mas eu entendi também que aquela mesma turma que eu tinha dentro da universidade, eu podia conseguir fora uma rede de apoio de pessoas que queriam fazer a mesma coisa que eu. Então, eu que estava fazendo curta-metragem na época, com resto de negativo, equipamento emprestado, enfim, comecei a procurar outras pessoas que estavam fazendo isso. Como? Eu organizei uma mostra de cinema, porque eu queria que as pessoas vissem o que eu estava fazendo, e que meus colegas que eu conhecia da UF também estavam fazendo, porque eles também estavam fazendo curtas, e coloquei um anúncio no jornal, com apoio, na época do Jornal do Brasil, falando assim, eu estou fazendo uma mostra. Se você tem um filme e que você não tem onde mostrar, é só entrar em contato com a gente. E a gente passou 100% dos filmes durante dias das pessoas que entraram em contato com a gente dentro da Cinemateca do MAM, porque o diretor da Cinemateca do MAM era um professor da UF na época, e ele cedeu pra gente. E foi um sucesso. E dessa amostra nasceu um coletivo, tá vendo? Sempre redes, coletivos. E esse coletivo foi um coletivo que tinha pessoas de outras áreas, de outros lugares, as pessoas que se conheceram nessa amostra, e a gente começou a se ajudar, mais uma vez, a fazer curta-metragem, e a fazer projetos juntos, e a propor projetos, eu lembro, para a MTV, que tinha acabado de nascer na época, e entrar em todos os editais, quer dizer, não tinha editais, mas festivais, Festival do Minuto e tudo, e se ajudar nisso, principalmente ser generoso um com o outro. Você não consegue fazer isso, eu consigo para você, mas agora você me ajuda a dar essa festa para levantar dinheiro para fazer o meu filme, ajudo. Tá, então eu te ajudo e a gente ia trocando. Não só formas de se ajudando, formas de realizar o que a gente queria realizar, que no fundo a gente queria contar histórias, mas também ajudando a levantar formas de financiar aqueles sonhos. E aí, essa rede, as pessoas vão começando a trabalhar, de assistente, aí indica o outro, aí consegue um lugar aqui, puxa um pouco que o Salvaguarda faz, dá a mão, puxa o outro, traz, e assim a gente foi entrando no mercado. Eu comecei a trabalhar muito de assistente de direção, e comecei a conseguir vender alguns roteiros, ao mesmo tempo eu continuei fazendo curta-metragens, um curta-metragem que eu fiz ganhou roteiro de direção no Festival de Brasília, então isso também ajudou a ser uma vitrine para eu conseguir novos trabalhos como roteirista agora, enfim, e a Raccord, que é a produtora, Raccord, não Record, Raccord, R-A-C-C-O-R-D, da qual é uma produtora independente, da qual eu sou sócia, nasceu de um grupo menor dentro desse coletivo maior, de pessoas que se interessaram em fazer uma produtora para se profissionalizar e buscar projetos e fazer filmes. E através da Raccord, já estou no meu 5º longa, fiz vários curtas, produzi curtas e longas de outras pessoas. A Raccord também corre atrás, produz projetos não só para o cinema, mas para a televisão, de vários outros diretores e com vários outros produtores. E, ao mesmo tempo, começou a minha carreira dentro da Rede Globo. Mas a carreira na Rede Globo veio de toda essa trajetória coletiva, em rede, um filme, aí outro, e aí ganha um edital, vai indo, indo, indo. Tanto que me convidaram para escrever. A primeira vez que eu entrei na Globo foi dirigindo Caceta e Planeta. Eu dirigi durante um tempo e dirigi também Garotas do Programa. E eu fui convidada para dirigir porque tinham visto um longa que eu tinha dirigido, que é o Como Ser Solteiro, que é um longa de comédia. E o diretor-geral viu esse longa, que na verdade foi o meu primeiro longa como diretora, como roteirista, o primeiro longa do fotógrafo, o primeiro longa do montador, o primeiro longa da figurinista, enfim, e assim vai. Todo mundo se juntou para fazer esse longa, recebendo, enfim, o mínimo, porque a gente tinha um dinheiro, na verdade, um prêmio de curta-metragem que todo mundo que entrou topou ganhar pouco, mas ter uma vitrine para o seu trabalho. Aquilo também tinha um valor. Ao mesmo tempo, depois esse filme conseguiu recursos, depois de filmado, e a gente pagou todo mundo. Mas a gente não tinha certeza que isso ia acontecer, né? A gente não sabia que a gente ia pagar todo mundo. Mas graças a esse longa, me chamaram para dirigir na Globo. Aí, quando eu saí da Globo como diretora, eu voltei para o mercado, trabalhando de assistente de direção, vendendo roteiro, fazendo institucional, fazendo o que fosse. E aí, depois do Como Ser Solteiro, peça de teatro também,
eu fiz o Mais Uma Vez Amor e logo em seguida o Desenrola. Por causa do Desenrola, que é um filme do universo adolescente, me chamaram para escrever a primeira Malhação, que foi a Intensa de 2012. E me chamaram da seguinte forma: olha, uma pessoa viu seu filme aqui da equipe, dos executivos, a gente curtiu, você tem 2 semanas para apresentar uma ideia de Malhação. E eu me isolei, sabe, e escrevi loucamente, apresentei a ideia, eles toparam, eles falaram, olha, você não tem experiência, a gente vai te colocar em parceria com a Glória, que é uma autora experiente de novelas, a história é sua, mas ela vai te ensinar a técnica. Se vocês se derem bem, o projeto anda, senão não. E eu falei, claro, eu adoro uma parceria, adoro, desde a universidade, como eu estava falando, escrevo em parceria, já dirigi em parceria, em teatro, cinema, e aí com a Glória, ela me ensinou realmente o passo a passo de escrever uma novela, porque Malhação teve 227 capítulos, ou seja, você tem que ter história para 227 capítulos, senão as pessoas mudam de canal, o poder está com um espectador sempre. E aí começaram as outras novelas, aí começou de Malhação Intensa, Malhação Sonhos, Totalmente Demais, Bom Sucesso, sempre apresentando ideias, ouvindo vários nãos ao longo do caminho. Então, se eu parar hoje de pensar e olhar para trás na minha carreira, eu vejo que ao longo do caminho, eu fui mudando de mídia e achando espaço, como água em pedra, em rio. Você vai achando espaço entre as pedras e entre os lugares onde você consegue agir, onde você consegue se manifestar. E onde você consegue contar a sua história, né? Às vezes, tem muita gente que vem falar comigo, eu adoro ajudar quem eu posso, principalmente quando eu não estou escrevendo uma história, porque senão eu fico com muito medo de ter alguma coisa parecida, já aconteceu, então eu fico com 1000 dedos de receber material quando eu estou em pleno processo criativo. Mas quando eu não estou e recebo, eu dou aula também, volto e meia, então muitas vezes de aluno, às vezes eu falo, por que isso tem que ser um filme? Você não quer tentar fazer um romance disso agora e depois fazer um filme? Ou será que isso é uma série? Ou será que você não quer, então, fazer um curta e aí tentar vender como série, como já aconteceu? E tento ajudar um pouco a pensar o projeto multiplataforma. Porque, na verdade, o que a gente quer é contar uma história. E isso vem da experiência da crise, na verdade, né? Que foi a experiência saindo da UF, né? Com a Embrafilme fechada. Porque eu tive que trabalhar em outras mídias, em outras plataformas, em qualquer coisa que não fosse cinema, já que cinema não existia. E aí a frase que eu não terminei há pouco, que é, e aí olhando para trás, eu vejo assim, se eu olhar minha carreira hoje, eu vejo que eu já dirigi ou escrevi, sei lá, 5 curtas, 5 longas, 3 peças de teatro, dirigi uma peça de teatro, escrevi 4 novelas, eu escrevi também, escrevi 4 novelas, escrevi o Dicas de um Sedutor. Caramba, tem uma coisa que eu vou ter que parar aqui e fazer, só tem eu em casa e o interfone tocando, peraí. Harif, fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus, eu pergunto, só um minuto. Vai lá, tudo bem. Gente, essas entrevistas acontecem, né? Eu só comentando assim, eu ia falar para a Rosane, eu achei linda a imagem que ela fez, assim, né? De que às vezes o percurso profissional da gente é como um rio, né? Às vezes a gente pensa assim que, tipo, escolhi minha profissão, vai ser tipo um lago sereno, onde vai bater um sol perfeito, faz aquela imagem, daquela coisa de sonho. E não é, né? Às vezes tem percursos, percursos bravios, tem corredeira, tem coisa difícil, tem cachoeira, né? Às vezes o rio corre mais devagar, mas está sempre correndo, né? Então, achei maravilhoso, assim, né? Se vocês quiserem ir falando aqui com a gente também algumas coisas que vocês pensaram sobre isso, mas eu achei tão bonito. E aí me veio outra coisa também, de que, até de avisar, assim, de que na medida em que forem vindo as perguntas que vocês quiserem fazer, vocês podem ir anotando, escrevendo em algum lugar, porque depois a gente vai abrir de fato e aí vai ser uma... É porque os Correios voltaram. Não é isso. Os Correios voltaram, né? Então agora tá chegando tudo que era para ter chegado... Desculpa, vai. Desculpa, Harif. Não. Eu só estava falando no final a gente vai abrir para eles falarem à vontade, assim, conversar com você. Então, se eles quiserem tomando nota também de algum ponto que você falou, foi só essa colocação. Colocando no chat, né? Também. Claro.
Eu acho que, assim, quando eu olho para trás, eu fico, nossa, que legal, né? Uma carreira de sucesso. Mas eu sei de muitas pessoas que estavam do meu lado na UF, que eram talvez melhores alunos, ou que eram, talvez, eu achava na época mais talentosos e que ficaram pelo caminho. Então, eu, hoje, olhando para trás, eu acho que, em parte, é força de vontade, e, em parte, é oportunidade, saber enxergar quando você tem uma oportunidade e saber enxergar quando você desiste daquilo e parte para outra coisa. Isso é uma sabedoria que eu nem sei, mas que você tem que aprender ao longo do caminho. Tipo, ó, aqui deu. Ou não é para desistir. Continua, tenta outro jeito, chama os amigos, faz uma websérie, põe online, entra no YouTube, sei lá. É tentar saber quando que vai para um lado e quando... Quer dizer, quando continua e quando muda o caminho, que eu acho que é um outro desafio. E eu acho também que é força de vontade e é insistência também. Então, eu posso contar várias histórias de ou alunos, ou colaboradores, ou pessoas mais perto da idade de vocês, que, através de né, e reconhecer uma oportunidade, saber quando insistir, saber quando... Às vezes você vende uma ideia no elevador, né? Às vezes o Guti Fraga, né, do Nós Morros tem isso, né? Ele subiu sem querer no elevador. Bom, enfim, às vezes é isso. Você convence alguém a apoiar a sua iniciativa, ou você, como eu e a Harif, né? A gente se conheceu num momento que era uma oportunidade da gente poder trocar e se ajudar. Então, é difícil, mas eu acho que se eu tivesse que dar um conselho para vocês, olha para o lado. Quem é que tem alguma coisa em comum com você? Quem é que você pode ajudar e que vai te ajudar também? Cria redes. E hoje em dia a gente vê essa ferramenta aqui, foi tão bonito no início, todo mundo falando de onde era no Brasil. Então hoje a gente tem ferramentas que, enfim, você pode criar uma rede também online, né? De ajuda e de auxílio e de troca. Mas eu enxergo hoje que, para mim, assim, a minha trajetória é muito... Enfim, meu primeiro curta, você olhar para o lado, né, e foi uma amiga minha, a Fabiana, falou, eu também quero fazer um curta. Então então vamos dar uma festa, peraí, eu vou vender meu saxofone, vamos. E uma pessoa ajuda a outra, empolga a outra. É muito chato você ficar sozinho com a sua ideia, com seus fantasmas, né, com os seus problemas, e é muito bom trocar. E às vezes você acha essa turma num curso, às vezes você, como foi meu caso, eu tinha uma amiga de colégio que também queria seguir para esse lado, só que ela acabou virando diretora de arte. Às vezes é alguém que você conhece ao longo do caminho, às vezes, por exemplo, eu trabalho com ex-alunos meus também, entre outras coisas da minha vida, eu fundei em 95 o curso de cinema do Nós do Morro, aqui no Rio, no Vidigal, né? Então eu tenho ex-alunos hoje que são multiplicadores, que já se tornaram professores, já está na terceira geração, sei lá, e muitos deles já são profissionais que às vezes entram comigo no mesmo edital, sabe? E ganham o edital. Eu tenho um aluno que já foi para, sei lá, Cannes e eu não fui. Então, eu acho bom. E eu acho também bom quando eu posso... às vezes, está acontecendo no momento. Uma das pessoas que está colaborando comigo numa série é uma ex-aluna minha, que seguiu sua própria carreira, fez um longa, é atriz também. E aí, quando eu estava fazendo essa série, eu falei, nossa, ela é uma das pessoas ideais para trabalhar e ajudar pela trajetória dela, pelo que ela vem construindo desde que ela foi minha aluna e está trabalhando comigo hoje. Então você encontra... E eu lembro que meu primeiro estágio também na UF foi com um professor, que era... Olha que coincidência, era um programa chamado Esse Nosso Olhar. E o estágio era um estágio que significava que, enfim, que a gente escreveu, acho que a gente ganhava uma ajuda de custo, os roteiros para esse programa da antiga TVE. E cada programa era para um cineasta. E sobre um cineasta. E aí eu escrevi sobre o Cacá Diegues e sobre o Sérgio Rezende. E, é claro, eu tive que entrevistar o Cacá Diegues e o Sérgio Rezende. E e aí, dentro da universidade, eu escrevi meu primeiro longa. E aí eu mostrei para o Cacá e para o Sérgio, achando que, se eles gostassem e escrevessem uma carta dizendo como meu longa era legal, eu ia conseguir dinheiro. E eles falaram, gente, a gente também está querendo dinheiro para fazer nossos filmes, mas tudo bem, se você acha que isso vai te ajudar, a gente escreve. E aí o Cacá falou, eu acho que... Eu achei ótimo o seu roteiro, tá aqui a carta, e eu tô fazendo um longa de episódios, e eu vou fazer um concurso de roteiros. Você não quer participar? Fechado. Eu falei, quero. E aí eu chamei essa minha amiga de colégio, a gente escreveu um roteiro e ganhou.
E foi o primeiro roteiro que eu vendi na minha vida, que foi o drão de um filme, de um longa chamado Veja Essa Canção. Então, vocês veem como as coisas, é reconhecer uma oportunidade, mas também, assim que eu conheci o Cacá, eu falei, gente, eu preciso ver o que eu escrevo, sabe? É insistir também. E às vezes pode dar certo, às vezes pode dar errado, às vezes podia não dar em nada, mas não... E é isso, não se deixar abater, né? E nem, assim, quando eu saí da universidade, demorou até para eu conseguir viver do audiovisual, né? Eu continuei dando aula de inglês muito tempo para balancear os custos, né? Para conseguir, enfim, pagar as contas, mas aí cada vez mais eu conseguia, assistente de direção, estagiária, não sei o quê, e aí você tenta... Também é o seguinte, não importa o trabalho, o estágio que você pegar, não importa se você está trabalhando de graça no filme de um amigo, eu tenho uma coisa assim, que você tem que ter certeza que você está fazendo o melhor que você pode. Sabe? Topou ajudar seu amigo a fazer uma festa para levantar dinheiro para o curta? Faça o melhor que você pode. Topou ser assistente de direção, na verdade é um trabalho, faz o melhor que você pode. Eu também tenho essa outra dica. Porque eu vejo quando as pessoas trabalham comigo e quando elas se sente quando a pessoa... Não é trabalhar hora extra, não é ser explorado, nada disso, mas é dentro daquele seu horário, dentro daquilo que você tem que fazer, ter realmente se dedicar ao que você está fazendo. Isso eu levo para a vida até hoje. E última historinha que eu vou contar, e eu vou dizer como eu aprendi isso. Eu era assistente, porque não é só você se dedicar, se dar o melhor, é você tentar achar alguma coisa para aprender ali. E eu era assistente do Murilo Salles, na época, que é um diretor que eu admiro muitíssimo, um adorável tirano, e ele tinha me deixado o fim de semana inteiro editando, junto com um operador, um comercial... Não, o teste de elenco para um comercial de óleo de peroba. Então, enquanto meus amigos ligavam dizendo, estamos indo no Circo Voador, estamos indo agora na festa, estamos indo agora ver o nascer do sol, eu não saía daquela ilha de edição vendo o teste de moça 1, moça 2, e eu comecei a surtar. E aí o cara que estava do meu lado, o assistente, o operador, ele virou para mim, o editor, e falou assim, olha só, a minha vida está um inferno do seu lado. Ou a gente começa a achar coisas interessantes, ver um corte legal, você não quer aprender um pouco de edição, me fala o que você acha da atuação. Enquanto a gente não conseguir, isso vai demorar muito e vai ser insuportável. Então, realmente, uma vez que eu parei de reclamar e de ficar vendo tudo assim, e comecei a me concentrar no que a gente estava fazendo, e para isso eu comecei a tentar achar coisas interessantes, seja de atuação, seja de nuance, seja de aprender a mexer naquilo, ficou muito mais rápido e aprendi alguma coisa assim, tanto que eu estou trazendo para vocês, e eu levei isso para a vida mesmo. Estou fazendo um institucional da Nitroflex. Muito bem, vamos lá, o que eu posso entender? Isso é um sofrimento também, entendeu? É um sofrimento também. Acho que é isso, acho que eu já falei muito aqui de forma... né? Foi, aí a gente poderia ficar ouvindo muito mais tempo, assim, né? Assim, muito, 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 muito bom ouvir sua história. Eu achei muito interessante que você começou assim, né? Trouxe pra gente que o seu interesse por ser escritora, por ser diretora, por ser... veio da vontade de contar histórias, né? Ontem a gente estava conversando no grupo, assim, né? E eu acabei falando que meu interesse por ser psicóloga veio da vontade de ouvir histórias, de estar em contato com histórias, né, Ari? E o quanto, assim, a gente se reuniu aqui hoje para ouvir a sua história, né? Então, quanto histórias acabam conectando as pessoas, né? Acabam criando redes, como você trouxe, né? Então, assim, o Salvaguarda é uma rede que a gente está juntos construindo, e você trouxe a importância da sua escola, né? Dos companheiros do ensino médio, da rede que você construiu na faculdade, né? Como um ponto... que te ajudou, assim, que te favoreceu para estar onde você está hoje, né, assim, o quanto isso foi importante no seu percurso. Eu queria agradecer, assim, né? Eu que agradeço. Mas eu também queria dizer pro pessoal que, assim, o que eles pensaram, ouvindo essas coisas, o que eles gostariam de comentar com você. E olha, eu ouvi muito não, tá? E também... já ouvi muito não na vida, e às vezes insistir, é isso, é saber quando insistir. Eu tenho uma aluna, ex-aluna, na verdade hoje, enfim, parceira, e que é a Luciana Bezerra, e ela fez um curta muito premiado lá fora, chamado Mina de Fé, ela é lá do Nós,
e ela falava para mim, pô, Rosane, escrevi no concurso, na época tinha um concurso em Rio Filme, e não passou. Eu falei, cara, mas seu curso é bom, passa de novo, vai chegar um momento histórico em que as pessoas vão enxergar que é importante contar essa história, que é a história da princesa do morro, da mulher, enfim, que é casado com um traficante, que tem, sei lá, invisibilidade, que na verdade é a história dela. Como é que é essa mulher? Ela é submissa, não é submissa? O que acontece quando esse cara cai? É um milhão de ferro. Enfim, não vou nem entrar no curta. E aí ela escreveu, e eu falava assim, ó, e cada vez que você inscrever num edital, melhora um pouquinho. Pega, melhora um pouquinho, melhora o resumo, dá uma trabalhada, não só escreve. E ela ganhou na terceira vez. O Desenrola, que é esse filme que também... que virou não virou, mas que por causa dele me chamaram para escrever Malhação, a gente escreveu para conseguir viabilizar os recursos do longa 3 vezes no BNDES até ganhar. Ano seguinte, vai de novo. Melhora um pouquinho o roteiro, ó, melhorou, a gente trabalhou, também não pode de um ano para o outro mandar a mesma coisa, dá uma, né, faz um... Então, é isso também, não é aceitar ou não como desafio para... Então tá, então peraí, eu vou adiante, vou lá, vou crescer em cima desse não, e não, eu não vou deixar ele me destruir. Seja para mudar de ideia para outro projeto, seja para insistir nele. Né? Será que já tem pergunta? Deixa eu ver aqui. É isso. Ó, quem quiser abrir a câmera, eu vou adorar. Destruir, né? A Priscila pegou e falou assim, incrível, não desistir, né? O pessoal tá falando muito bom, adorou. O Antônio pegou e falou assim, mais alguma dica para fazer redes? Olha, o que as ferramentas da internet, o que as ferramentas sociais possibilitaram, né? Você encontrar alguém que tem alguma coisa em comum com você. Mas isso você não precisa necessariamente da internet, né? A gente já fazia isso, né? Você, sei lá, tá numa sala de aula, você acaba se aproximando de alguém que tem alguma coisa em comum com você. Gosta do mesmo filme, gosta de um papo, uma conversa em que você reconhece alguma coisa, né? Reconhece. Então, eu acho que a dica é estar atento. Tá atento, porque às vezes essa pessoa tá do seu lado, às vezes essa pessoa, você se conecta com ela, às vezes de um jeito torto, não é nem falando sobre o assunto que interessa para vocês dois, mas às vezes também é encontrando numa mostra, às vezes mas eu acho que é estar atento a pessoa que está do seu lado, também não, sem ansiedade, mas, sabe, sempre ali. E, Rosane, a Bia de Freitas falou assim que tem 3 perguntas. Então, eu queria convidar a Bia para você ligar o microfone e falar, ligar a câmera e falar, simplesmente. Seria lindo. Seria lindo. Cadê a Bia? Eu tô vendo a palmeira da Bia. Mas eu vou ligar o microfone. Então, boa tarde, gente. Eu gostei muito da roda de conversa. Queria parabenizar o Salvaguarda por ter oportunizado isso mais uma vez. Eu tenho uma pergunta, como eu já coloquei no chat, tenho mais 2 depois. Como vocês viram aí, para ser roteirista, eu preciso necessariamente fazer cinema ou o jornalismo também se encaixa? Olha, você não precisa fazer cinema. Na verdade, cinema foi a minha trajetória, foi a forma para, assim, por onde eu comecei. Mas tem muita gente que escreve comigo que fez, enfim, ou universidade outra coisa, ou fez curso, ou começou, por exemplo, no momento, eu tenho, como eu falei, uma ex-aluna escrevendo comigo, uma jornalista escrevendo comigo, que é a Bia, e o Rafuda, ele começou, olha que interessante, ele começou por letras, foi para teatro, aí começou a escrever teatro, peças de teatro, aí porque ele escreveu algumas peças de teatro muito interessantes aqui no Rio, foi convidado pelo ator da peça a escrever um roteiro de uma série, e aí eu comecei a ouvir falar dele, fui checar a série, fui checar a peça que ele tinha feito, chamei ele para escrever comigo. Então, ele foi, então, assim, e a Ju, eu acho que ela começou, ela não completou a universidade, ela foi fazer curso de capacitação, foi fazer vários cursos. Então, olha só, eu tenho uma pessoa que fez Lato Senso, né, que fez vários cursos, eu tenho uma pessoa que foi para letras, voltou para o Unirio teatro, e aí agora está roteirista, e eu tenho uma jornalista, e eu que vim de cinema. Então, assim, são diferentes trajetórias. Pode sim, eu acho que pode sim. Eu acho que, inclusive, por exemplo, uma das roteiristas mais celebradas do Brasil hoje, eu acho, principalmente no cinema, é a Patrícia Andrade, e ela é jornalista, ela começou
Ela, como jornalista, chegou a ser editora de jornal, né, aqui no Rio, do Globo, ou seja, uma experiência longa como jornalista, e eu acho que foi por causa do jornalismo que ela é capaz de enxergar onde está uma boa história. E a especialidade dela é biografia, e não é à toa, né? Então ela fez dos irmãos, gente, filme que a gente chora quando assiste, gente, sertanejo. Os Filhos de Francisco? Ela fez Os Filhos de Francisco, ela fez, enfim, também o Somos Irmãs, ela faz muita adaptação de livro e muita biografia. E ela tem essa capacidade, está fazendo Rita Lee agora, e ela tem essa capacidade de enxergar onde está a boa história dentro daquele, né, da realidade. Então, eu acho que ajuda sim. Que legal. Eu tenho mais 2 perguntas, posso perguntar? Fica à vontade, Bia. Então, para ser um roteirista, ele possui apenas o contato com a escrita ou vai além disso? Por exemplo, o uso de câmeras, equipamentos para alguma novela? Olha, Bia, porque eu fiz UF e porque eu tinha essa rede que a gente ajudava um ao outro na realização, um ao outro, eu já fiz. Já fui diretora de arte de um curta até do Estevão Ciavata, que fez esse filme lindo sobre a Amazônia agora. Já fiz figurino, já fui assistente de câmera, já fiz platô, eu fiz tudo. Eu acho que isso de pular um pouquinho, até estagiar, observar, me ajuda a escrever. Mas não é uma regra, não. Você não precisa. Eu acho que o que você precisa é assim, você não escreve sem ler, você não escreve também, na verdade, roteiro audiovisual sem ver. Eu acho que você tem que ver filmes, todo tipo de filme, tentar não ver só filme clássico narrativo americano, tentar ver coisas diferentes, até para não gostar ou gostar, ler muito, ler é sempre bom, enfim. E o teatro tem repertório de vida também, né? Conversar com pessoas, eu acho que escrever também é ouvir, não é só falar. Então, conversar na rua, conversar onde for, sabe? Eu acho que muitas vezes uma ideia, eu vi que tem alguém aqui que perguntou sobre ideia, e muitas vezes o Doc Comparado, estou só emendando aqui, tem um livro muito legal sobre roteiro antigo, um clássico, e ele tem uma hora que ele fala assim, de onde vem as ideias? E ele fala, tem ideia lida, tem ideia falada, tem ideia, ele classifica as ideias, e eu acho que é um pouco isso mesmo, para você ter... O Jorge Furtado fala assim, o que ele fala? Se você acha que uma ideia é original, é porque você é ignorante, não leu em outro lugar, porque, na verdade, a ideia gera outras ideias, né? Se a gente olha para aquele épico Gilgamesh, que é aquele conto babilônico clássico de 4.000 anos atrás, você vai ver que ele ainda faz sentido hoje, você vai reconhecer ele em vários filmes hoje, né? Então, própria Malhação Sonhos é baseada na Megera Domada do Shakespeare, que por sua vez é baseado no Cravo e a Rosa, que foi outra peça antes dele. Então, a gente vai se inspirando, mudando, não é copiando, mas eu acho bom, sim, acho que ajuda também a pensar, porque o roteiro é você fechar os olhos e imaginar como que aquela cena ia acontecer, como aquela história iria acontecer. Então, é bom passar por outras, passar um pouco por outras funções, não é obrigatório, mas sim, eu acho bom, Bia. Ai, que bom, muito obrigada. Eu tenho a última pergunta, que é um pouco indiscreta, não sei se você responderá isso, mas como surgiu a oportunidade de trabalhar na Rede Globo como roteirista? Eu falei um pouco disso, né? Foi por causa do Desenrola, um filme que eu dirigi. Eu já tinha, na verdade, por causa do Como Ser Solteiro, que foi um filme que eu dirigi também, eu fui convidada para dirigir o Caceta e Planeta. Não, o Garotas do Programa, que era um programa de humor feminino, então eles precisavam de uma mulher que pudesse dirigir humor. Então, por isso que me chamaram. Aí eu fiz esse programa, durou 4 meses, e aí depois eu passei para o Caceta e Planeta. E quando eu saí do Caceta e Planeta, eu ofereci para o diretor do Caceta e Planeta, que era o José Lavigne, a ideia de uma série, que foi a série Dicas de um Sedutor. Então, por um tempo, eu escrevi essa série também acabou, e aí eu voltei para a Globo para escrever Malhação por causa do Desenrola. Então, uma coisa leva a outra. Então, uma produção, você produzir, você ter alguma vitrine, você mostrar o seu trabalho, muitas vezes tem alguém vendo que você não imagina. Por exemplo, a Cláudia Sardinha, que é uma roteirista que trabalha comigo, agora nem está trabalhando comigo, estou fazendo uma outra série, mas que eu já trabalhei com ela em pelo menos 3 produtos que eu acho extremamente talentosa. Ela fez no TCC dela
uma websérie chamada Quero Ser Solteira. E a professora dela me mostrou a websérie dela, falando, olha essa menina, o que ela fez no TCC. Aí eu olhei e falei, isso é interessantíssimo, precisa fazer alguma coisa. E aí, como produtora, a gente foi no Multishow e falou, olha aqui, a gente sabe, a gente quer pegar essa menina e fazer isso, empacotar profissionalmente. E aí o Multishow, olha só que interessante, o diretor do Multishow, que na época era o Guilherme Zattar, falou assim, eu já vi essa websérie, também me mostraram. Achei interessantíssima. Ou seja, ele tinha visto por um lado, a gente tinha visto por outro, a gente se encontrou, ele adorou e a gente fez 2 temporadas dessa websérie. Quando essa websérie virou um seriado do Multishow, quando acabou a 2ª temporada e terminou, o Guilherme Zattar nem é mais, hoje o head do Multishow, enfim, na época, eu falei assim, Cláudia, você escreve tão bem humor, você não quer trabalhar comigo? E aí ela foi trabalhar comigo em Malhação Sonhos, entende? Então, ter uma vitrine, mostrar o seu trabalho de qualquer forma, como eu falei, pode ser um TCC, é importante. E uma coisa leva a outra. Né? Pode não levar, mas pode também levar. Eu contei esse caso da Claudinha, né, que eu achei extremamente talentosa. Muito obrigada por ter respondido as perguntas. Eu tenho muito interesse na área da escrita, na área de letras e jornalismo, só que eu ainda tenho muita dúvida em qual carreira seguir. Mas muito obrigada, as suas dicas, a sua história clareou muito a minha mente e é realmente muito inspirador. Ah, que bom, Bia. Eu vou te dar mais uma dica. Se você quer fazer letras de jornalismo, uma coisa que você pode fazer é, se você passar para jornalismo, assistir algumas cadeiras de letras, sabe? Como eletiva. E se você passar para letras, assistir algumas cadeiras de jornalismo. Eu vou te falar por quê. Porque eu passei para comunicação no primeiro semestre, eu nem contei isso, e para cinema no segundo semestre. Tá? Em universidades diferentes. Então, o que eu fiz? Em vez de ficar de férias 6 meses, eu falei, deixa eu ver qual é de comunicação. E nem era o primeiro semestre, eu queria jornalismo, mas nem é. O primeiro semestre é tronco comum, então você nem escolhe. Mas eu aproveitei que eu estava lá e fiquei assistindo eletivas, já que eu ia fazer 6 meses também, entendeu? Eu coloquei, e às vezes de ouvinte, se não te deixarem fazer eletiva, pede para... Eu duvido que se você bater na porta de um professor e falar, queria muito assistir sua aula, posso? De ouvinte, eu prometo que eu vou ficar quietinha, esse professor vai falar não. Acho difícil. Geralmente os professores são pessoas generosas. Então, acho que você devia fazer isso. Independente para onde você passar, procurar ser ouvinte e fazer letiva. Beleza, então, muito obrigada. Eu vou ver como que eu posso fazer isso, eu vou pensar mais um pouco antes do vestibular. E é isso. Boa sorte. Obrigada. Belezura. E aí, na sequência, tem o Luiz, que mandou também, o Luiz Felipe Castro. Ele mandou a pergunta pelo chat, mas, Luiz, eu queria te convidar para falar a tua pergunta, o que é que você queria saber. Você fez 2 perguntas, ok, né? Uhum. Se quiser ligar a tua câmera, a nossa convidada já disse que gosta muito de ver rostinhos. Eu também. Olha, a minha pergunta é que Bem, eu meio que jogo RPG com os meus amigos, sabe? E tipo assim, eu sou meio que mestre de RPG, ou seja, meio que eu conto histórias nesses jogos de RPG, sabe? E tipo assim, eu tô até pensando em tipo ser roteirista assim de algum filme ou tipo ter carreira internacional. E eu queria saber como que eu busco a criatividade, sabe? Olha, Luiz, primeiro, eu já joguei RPG, né? Não agora, mas, sei lá, 30 anos atrás, 20 anos atrás. Mas eu queria te dizer que tem uma carreira também que é ser roteirista de game, né? Que é um pouco parecido com RPG. Se isso acontecer, pode acontecer isso, isso e isso. Se isso acontecer, aquilo, aquilo, aquilo outro. Então, eu acho que você tem que buscar criatividade. Criatividade você já tem, porque você joga RPG e você cria as histórias se você é o líder, né? Então, o que você precisa é técnica. Você precisa, eu acho, pelo que você está falando, buscar outras técnicas de roteiro que não sejam apenas dentro do jogo RPG, porque criatividade me parece que não é um problema. Então, eu acho que é procurar cursos de roteiro, ir fazendo, e em paralelo, se eu fosse você, já que você curte RPG, você é de onde? Qual cidade? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, que é um centro tecnológico, senão Ribeirão Preto, né, à sua volta aí tem várias cidades. Começar a procurar a indústria de games. Será que tem alguém, algum desenvolvedor aí perto de você? Será que eles precisam de roteiristas? Será começar a ter um outro olhar
para essa indústria, sabe? Começar a pesquisar. E eu diria que é isso. Eu acho que você precisa se capacitar um pouquinho como roteirista. Tem livros ótimos de roteiro, tem curso online e tem universidade. Você pode escolher o seu caminho, até fazer mais de um ao mesmo tempo, tá? Quando eu estava na UF, eu continuei fazendo curso. Até porque, na época, a gente não tinha essa facilidade de achar filme, que nem a gente tem hoje. Então, às vezes, tinha um curso sobre Buñuel, eu me inscrevia para aprender mais sobre aquele cineasta que não ia ser abordado dentro da UF, e era uma forma de eu assistir os filmes dele, né? Hoje em dia é só você entrar e tem. Mas, por exemplo, se você fala inglês, o Sundance estava disponibilizando vários dos workshops deles de roteiro de graça na internet, o Sundance Collab. Tem outras coisas que eu sei que estão rolando. Acho que tem que dar uma pesquisada na literatura de roteiro, tem várias coisas legais. Eu acho que, para você, a jornada do escritor é muito parecido com o game, com o que você faz, por exemplo. E tentar se capacitar, ter um pouquinho mais de técnica. Porque eu acho que como eu estava falando sobre o registro do celular, né? Eu sempre uso esse exemplo. Se você está tendo o casamento da minha tia Dorinha, eu registrar o casamento da minha tia Dorinha, qualquer um pode fazer. Até uma câmera de segurança pode registrar o casamento da minha tia Dorinha. Mas eu pensar, fazer uma reflexão artística, falar, já sei, vou falar do ponto de vista da daminha de honra, vou pegar ela se vestindo, ela está em crise esse dia porque os pais dela estão se separando, sei lá. E aí você vai, e ao mesmo tempo ela vai ser dama de honra de um casamento, você cria uma outra reflexão sobre aquilo. E o que os instrumentos e a linguagem audiovisual, no que eles podem te ajudar? A contar a sua história em outra plataforma que não seja RPG, que não seja dentro de um jogo, que seja desde a página de um roteiro, como deve ser, e até ferramentas mesmo, plot twist, virada, gancho, o que são as ferramentas que a minha história pode ter, como é que elas mudam, como é que eu utilizo elas de forma diferente, dependendo do formato, dependendo da narrativa, tudo isso vai te ajudar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você tem que procurar o que te interessa escrever, para onde te interessa escrever. E, no seu caso, eu acho que tem esse braço aí, que é uma indústria que cresce muito no Brasil e no mundo, né? Ok, muito obrigado. Nada, Luiz. Boa sorte. E Luiz tinha feito outra pergunta, né? Qual é o nome mas acho que é mais descritiva, né? Qual é o nome desse livro que você citou das ideias? Do Doc Comparato. Dá uma googlada. É um livro muito antigo de roteiro do Doc, mas é um bom livro. É um livro consistente do Doc Comparato. Assim, eu acho que é um livro que, se você entrar numa de, na verdade, ler livros sobre roteiro, é um grande livro sobre roteiro para ser lido, né? Beleza. E aí o Marcos Amaral, ele tem uma pergunta também. Marcos, como os outros, eu queria te convidar para falar com a Rosane diretamente. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo seu relato. Eu acho que é muito interessante a gente conhecer a história das pessoas, como que elas chegaram onde estão. E a minha pergunta, eu gostaria de saber que na sua profissão, a gente requer certa disposição para a criatividade. E desde cedo, você disse que no colegial já tinha vontade de escrever histórias. Você acredita que para seguir uma determinada profissão, como a sua, por exemplo, tem que ter um determinado dom, ou a gente pode se desenvolver em alguma profissão e se encontrar nela? Muitas vezes a gente se sente perdido, a gente não sabe o que gostaria de fazer ou o que é bom em fazer. Roteiro tem a ver, sim, com você querer escrever, você querer contar histórias, acho que você tem que ter vontade de fazer aquilo, né? Mas tem muito a ver também com musculatura. Você ganha musculatura. Como é que você ganha musculatura? Fazendo exercício de roteiro, escrevendo, mais ou menos o que eu estava falando com o Luiz, né? Se capacitando, fazendo curso, escrevendo roteiro. Os irmãos Carvalho, por exemplo, que vão escrever, se tudo der certo, essa malhação que vai entrar no ar agora, o dia que puder entrar no ar, mas a outra, eles
foram bolsistas da PUC-Rio, eles fizeram um curso de capacitação da FLUP, de narrativas negras, e eles falaram para mim que na universidade, quando eles estavam na PUC, sempre que alguém precisava de um roteiro, eles falavam, a gente faz, deixa comigo. Se quer um roteiro, eu faço. Se quer um roteiro sobre o quê? Deixa que eu faço. Ah, você vai filmar? Deixa que eu te ajudo. E que essa coisa deles serem os roteiristas da PUC, da turma de cinema da PUC, fez com que eles ganhassem uma musculatura, porque cada vez eles melhoravam um pouquinho o que eles estavam fazendo. Então, eu acho que criatividade, as ideias vêm das ideias. Eu acho que vem de você ter um bom repertório, leia, veja filmes, sabe? É importante você ter um bom repertório de vida e também um bom repertório. Leia os clássicos. Por que eles são clássicos? Deve ter algum motivo, nem que seja por curiosidade, sabe? Veja os filmes clássicos, veja filmes alternativos, veja filmes clássicos narrativos também. E à medida que você vai se exercitando, muitos desses manuais de roteiro, e até esse Sandals Collab que a Solange colocou aqui, tudo, eles geralmente têm exercícios. Por exemplo, um exercício de roteiro é você escrever uma cena com um personagem que sim e um personagem não. Então, um personagem que faz tudo errado e um personagem que faz tudo certo. E aí você tem que escrever uma cena desses personagens tentando fazer café, por exemplo. Ou desses personagens arrumando a casa. Olha só como isso é propício para o humor, por exemplo. Então, se você começar, você vai ganhando musculatura, você vai vendo que vai facilitando. E é legal você ter alguém que leia o que você escreve. Que seja um amigo, que seja um parente, que seja, como eu falei, alguém da sua rede. Teve uma época da minha vida que eu organizei, junto com um grupo de amigos, leituras de roteiros. Então, toda quarta-feira a gente se encontrava, a gente fez um acordo com um grupo de teatro, que para eles era interessante. Então, toda quarta-feira à noite, um dos roteiristas trazia um roteiro e escolhia quem do grupo de teatro ia ler. E daquela forma, e depois todo mundo debatia, falando, eu achei que ali estava chato, ou aquela parte me surpreendeu, achei que aquela ação foi gratuita. Tinha um debate, e a pessoa levava aquelas informações para casa e melhorava o roteiro dela. E isso, para mim, é ganhar musculatura também, entendeu? Então, eu acho que ao contrário do que se pensa, é um dom, vem a história, eu vou lá e escrevo. Eu acho que isso é ilusão. Talvez tenha uma ou duas pessoas assim no mundo, mas é trabalho. É trabalho, é suor, é ficar, assim, para escrever, sei lá, Bom Sucesso, a gente trabalhava 6 dias por semana, tinha dia que a gente saía, sei lá, que horas da manhã, 14 horas por dia, entendeu? 12 horas por dia. Então, é trabalho. Ô, Rosane, e aí você acha Obrigado. que Nada. isso foi mal. Eu achei que você fosse ficar de novo ainda fosse ficar na ligação, pode ficar, Marcos, aí com o microfone. Porque eu acho que também tem um ponto aí da pergunta do Marcos, que é se você acha que isso se transfere também para outras profissões. Então, sei lá, eu como... Sabe, acho que outras profissões mesmo. Eu acho que qualquer profissão, para você ser bom, você tem que estudar, trabalhar, fazer exercício. Eu não consigo... Eu acho que, às vezes, a gente... Mesmo ator... eu fiquei pensando assim, que profissão você tem o dom e pronto? Até se você conversar com atores, ele fala, não, gente, é trabalho, não é assim não. Vai, faz, chora, ri, é exercício, é se concentrar, é estudar o papel, é tentar achar conexões com o seu, enfim. Eu não conheço nenhuma profissão que você tem o dom e vai. Futebol, tem que treinar, também não adianta, entendeu? Todo mundo quer uma saída fácil, mas eu acho que para a maior parte do mundo ela não existe. Eu lembro que tinha um professor meu, José Joffre, que é cineasta também, e que foi até meu orientador, e ele, do TCC, e ele falava assim, no primeiro dia de aula, ele falava assim, olá, se você não fez o seu primeiro longa até os 20 anos, você não é um gênio. Alguém aqui fez um longa até os 20 anos? Aí todo mundo fala, não. Então pronto, então vamos partir daqui. Vamos trabalhar, vamos estudar, entendeu? E claro que existem gênios em qualquer profissão, né? Mas não é a realidade da maior parte das pessoas, não é a minha, com certeza. E, Rosane, acho legal você levantar isso, porque eu acho que desmistifica a escolha profissional, né? Que a pessoa acha que tem que... sempre é uma coisa muito fechada, ou então, só porque a pessoa tem interesse, às vezes ela acha que aquilo não é suficiente, né? Se interessar não é suficiente, mas acho que é o ponto de partida para qualquer atuação, né? E aí você tinha contado que você observava pessoas, pessoas e projetos que eram desenvolvidos de acordo com aquilo que você idealizava. Então, acho que a gente fala assim na orientação profissional, né, que são os seus heróis. Os seus heróis foram as pessoas que você se olhou
É que você olhou e se espelhou de alguma forma. O Kaká, com certeza. Isso, e aí, Desculpa, Arif, você congelou. Ou eu congelei? Queria me dar uma pergunta que vou também para mim, mas assim, queria que você falasse também desse processo de escolha, esse lado que foi mais afetivo, mais de idealização, sabe, mais do que só a prática. Como foi para você? O que você olhava? O que você admirava? O que você sonhava? Você diz que você consegue olhar o teu trajeto e ver como uma trajetória de sucesso. Mas o que você lá atrás, sabe, idealizava? O que você imaginava? Eu acho que às vezes você olha à sua volta, alguma história, essa coisa, o Doc tem uma coisa assim, o que te chama a atenção? Tinha um exercício que eu fazia com os meus alunos, eu falei assim, para a aula que vem, cada um tem que me falar alguma coisa na semana que você acha que daria uma história. Pode ser uma notícia de jornal, pode ser uma conversa que você ouviu no recreio, pode ser o que for. E sempre tem. Então, você tem que estar atenta a essas coisas, sabe? Nossa, isso dava uma história. Nossa, isso é tão legal, essa história eu queria tanto contar. Ou um filme que te inspira. Às vezes você vê um filme assim, nossa, mas pra mim eu queria ter ouvido a história não desse personagem principal, mas daquele secundário que foi embora. Como é que teria sido a história dele? E você começa a imaginar e começa a criar. Às vezes é um livro que te inspira. Nossa, eu acho que essa história aqui rende. E às vezes é até inconsciente, sabe, Harif? E depois é que você vai pensar, então, foi aquele livro ali que me inspirou a falar desse assunto, ou a tocar nesse assunto. Às vezes, sei lá, no caso do Bom Sucesso, foi uma pesquisa do IBGE que me chamou a atenção, porque era o aumento de mulheres chefes de família no Brasil. Eu fiquei pensando, nossa, essas mulheres, né? Será que elas conseguem sonhar? Será que elas conseguem ter... Porque elas são, imagina, tem dupla jornada no mínimo, se não tripla, quádrupla e tal. Será que elas têm um tempo de pensar nela? Será que elas conseguem pensar... Será que elas conseguem pensar que o caminho delas poderia ter sido diferente? Será que elas queriam poder ter essa chance de se reinventar ou de se transformar? Ou a vida é o que é? E aí nasceu a Paloma de Bom Sucesso, entendeu? De uma pesquisa do IBGE. Então, é prestar atenção à sua volta, o que gera curiosidade, o que a pessoa fala. E às vezes tem isso, né? A pessoa te conta uma história, você lê uma história que não sai da sua cabeça. Quando você vê, você está pensando naquilo que você está contando para alguém. Então, é você também se observar. Pô, se você está contando essa história, se você não está conseguindo parar, largar essa história, porque tem... O que é importante para você nessa história? O que te tocou? É algum trauma? É alguma... por que aquilo te emociona? E aí, à medida que você entende... tem a ver com psicologia. À medida que você entende que aquilo te toca, aquilo te emociona, você entende que você tem que, então, escrever a sua versão daquilo, né? Que você quer contar. Agora, nem sempre é um trabalho autoral, tá, gente? Muitas vezes... Eu já tenho, que o Doc fala, ideia encomendada, é um institucional para, sei lá, para uma empresa que vende biscoito, e você tem que se concentrar e fazer o melhor possível daquele institucional para a empresa que vende biscoito, e tentar fazer... Eu lembro que na UF, quando eu estava na UF, a UF tinha um acordo com a Universidade de Medicina da UFRJ, né, lá no Fundão, e o acordo era que a gente faria os vídeos institucionais para lá para o hospital, para a unidade, para não sei o quê. E aí, claro, como eu topava, eu falei, eu topo tudo. Eu topava, eu falei, quero. Quem é? Eu. E aí, e eu ganhei, porque pouquíssima gente queria, e aí eu tive a ideia, quando eu fui lá, eu descobri que eles tinham uma máquina de raio-x. Eu falei, vem cá, será que eu não... E eles tinham uma máquina de raio-x que gravava, que era uma coisa rara na época, ainda mais para o hospital público, ainda mais para, né, aquela situação toda lá. E aí eu falei, nossa, isso é genial, a gente consegue gravar, e aí eu fiz o vídeo inteiro, como se, depois eu dublei com outra pessoa, mas como se eu fosse a narradora do vídeo, explicando o processo de raio-x, mas uma caveirinha narrando, sabe? E eu me empolguei com aquilo, e é claro que os médicos também, os professores, e foi um dos vídeos mais vistos pelos alunos. Claro, então tem que achar formas de tornar aquilo divertido, de tornar aquilo legal, e achar formas de tentar ser criativo, não importa a situação, de tentar fazer aquela história o melhor que você pode. Então, outro dia eu lembrei disso, desse vídeo, e eu lembro que eu botei uma música da Laurie Anderson, porque podia tudo, né? Institucional para faculdade, não tinha esse problema com direitos, com nada. E com a minha caveira narrando. Olá, você deve estar se perguntando o que é um raio-x, sabe? Uma coisa assim. E divertidíssimo. Que da hora. E, Rosane, você consegue lembrar, revisitar como é que era na tua cabeça a jovem lá atrás
imaginando o que é que aconteceria na vida profissional? O que que ela Não, queria que acontecesse? eu acho que se você pensa também, isso é outra dica, assim, se você pensa, eu quero ter uma carreira internacional, sabe? Isso é muito grande e você pode se frustrar rapidamente se isso não acontecer logo. Então, eu sempre penso no próximo passinho. No próximo, você pensa assim, o que eu tenho que fazer agora? Tenho esse plano, mas tudo bem, deixa esse plano ali. O que eu preciso, o que é meu próximo passo? O que é minha próxima coisa? Eu vou citar como exemplo Como Ser Solteiro, que é aquele longa que eu falei que todo mundo trabalhou com pouquíssima grana, a gente só conseguiu pagar todo mundo depois, né? Esse filme foi um filme que lançou com 25 cópias no Brasil e fez quase 400 mil espectadores do cinema, que é uma coisa absurda na época. A gente conseguiu lançar no cinema junto, competindo com Titanic, tá? E foi um super sucesso, ganhou a mídia, a gente foi capa de jornais no Brasil inteiro e tal, na época, 20 anos atrás. Mas eu lembro que se a gente começasse a fazer o filme pensando nisso, a gente ia achar que nunca ia estar bom o suficiente, a gente ia achar que ele estava aquém, a gente ia achar que a gente não ia conseguir, e a gente talvez desistisse. Mas a gente só pensava assim, vou filmar. A gente tem esse plano, claro que a gente quer lançar no cinema, mas vamos se concentrar no próximo passo, é filmar. Tá bom, beleza. E agora, a gente filmou. Bom, agora a gente tem que achar um jeito de montar, editar. Depois a gente tem que achar um jeito de lançar. E aí você vai indo. O Domingos de Oliveira, incrível, maravilhoso, que estará sempre nós, né, mas não está mais entre nós, mas estará pela sua arte, ele fazia uma coisa que eu acho muito boa. Ele tinha um caderno onde ele colocava os projetos que ele queria fazer. E aí cada projeto estava assim, numa folha. Eu quero fazer o filme Separação. E aí ele dizia que todo dia ele tinha que fazer alguma coisa nessa direção. Uma pequena coisa que fosse, hoje eu dei um telefonema para uma atriz, ou, sei lá, hoje eu reli o roteiro com um amigo, ou hoje, e todo dia ele fazia alguma coisa em prol daquilo, e que ele sentia que ele ia chegando mais perto do objetivo dele. Eu acho isso uma boa lição. Que lindo isso, eu já até anotei para anotar no meu espelho. Eu anotei no papel para depois passar para o espelho. Um pequeno passo. Mas bora lá, tem muita coisa. E a Pri quer fazer uma pergunta também para você. Pensando no tempo que a gente tem. Pode falar, Pri. Pode. Eu comecei a tremer agora. Mas sai, realmente, Rosane, você é uma pessoa apaixonante. Você, meu Deus. Incrível, incrível. E assim, vendo o trabalho dos meninos, eu lembro muito de uma fala que o Vinícius fala, que a instituição pública, ela prepara os alunos para o mercado de trabalho e não para a profissão e tal, né? Isso ficou muito na minha cabeça. E você vem para alimentar sonhos aqui, né? Eu tô achando incrível essa roda. Eu queria que você falasse um pouco, antes de eu fazer minha pergunta, eu assisti um filme que chama O Som do Coração, e ele fala exatamente isso, de absorver tudo à sua volta, porque o personagem principal desse filme, ele absorvia tudo e tudo se transformava em música para ele, né? Incrível. E aí, você me falando sobre absorver e tal, me vem também o que você me fala, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do network também, como trabalhar esse network, essa rede de contatos. E é isso. Eu tô tremendo, deixa eu desligar aqui. Imagina, Priscila. Não, eu acho que... Obrigada pelos elogios, muito obrigada. Pô, eu tô super feliz de estar aqui também, trocando com vocês. E eu acho que, assim, uma coisa é sua rede, né, para ajudar a crescer junto, né? Todo mundo que fez esse filme comigo, Como Ser Solteiro, meu primeiro longa, tá de alguma forma no mercado e são pessoas que às vezes eu trabalho, me conecto, enfim, estão na minha vida até hoje. E tem também você se colocar como profissional de mercado, é procurar quem você admira que está no mercado, né? Que nem a vida me colocou diante do Cacá Diegues e ele acabou me dando uma grande oportunidade. O Festival de Brasília, aquele que eu ganhei, me colocou diante do Marco Altberger, que também me deu um emprego escrevendo, porque ele falou, você, Rosane, premiada de roteiro, quer fazer um roteiro de uma série para mim? Então também surgiu pelo festival. Mas uma vez que o Cacá entrou na minha vida, nossa, ele me deu uma escada, aí as pessoas que você vai conhecendo ao longo do caminho e tal. Mas, por exemplo, eu tenho um ex-aluno meu, que hoje está escrevendo, que é roteirista, escritor, tem curta premiado, que ele fez o seguinte, ele achou um catálogo antigo, daqueles quando tinha catálogo de telefone, lá em 95, foi assim que ele virou meu aluno.
e onde tinha os nomes de todo mundo do mercado de cinema. E ele é de Brasília, que é aqui no Rio de Janeiro, Zona Norte, e ele queria fazer cinema, mas ele não conhecia ninguém que fazia cinema à volta dele, não tinha nada em volta dele. E aí, ele, com esse catálogo, ele foi para o correio e mandou um fax, uma carta para todos os cineastas. E o Kaká respondeu, falando, olha, acho que você tem que achar a sua turma. A Rosane e eu, porque eu já tinha conhecido o Kaká, fiz o curso, está abrindo uma turma de cinema lá no Vidigal. É longe de Brasília, mas por que você não vai lá? Talvez você encontre a sua turma, a sua rede. E ele foi. E ele foi o primeiro aluno do Nós do Morro, fora do território, fora do Vidigal, e ele... o primeiro dinheiro que ele ganhou com o estágio, ele comprou, na verdade, um VHS pra gente lá, porque a gente não tinha como exibir filme, e ele comprou pra gente, e ele, enfim, hoje está no mercado e tal. Então, ele criou a rede dele. Por isso, quando eu falei pro Luiz, dá uma olhada, que empresas estão fazendo o que você curte? Quer ver outro jeito? Por exemplo, quem quer fazer roteiro, tudo bem, se capacita antes, tá? Se capacita e você tem uma ideia que você gosta. Hoje em dia tem o Frapa, por exemplo, que é um festival de roteiro. Tem o Rio to See, que é um lugar onde você pode encontrar produtoras e oferecer seu projeto para eles venderem. Tem vários lugares onde você pode construir também uma rede profissional aos pouquinhos. Fazendo um bom trabalho, entrando em contato com as pessoas, sabendo entrar em contato com as pessoas, que para mim a dica é assim, no mínimo de forma educada. E vai indo, entendeu? A rede social, por exemplo, muita gente responde mensagem nas redes sociais, eu quando dá, respondo, então, e você vai falando, pô, você quer ler meu roteiro? Olha, você tem como me ajudar nisso? Você sabe? Então eu acho que, no caso a gente estava falando de roteiro audiovisual, eu acho que é pesquisar editais, pesquisar cursos online, porque aí você conhece o professor, você conhece pessoas que fazem um curso com você, offline, quando a gente puder, empresas que estão fazendo coisas na sua região que você admira, empresas fora da sua região que estão fazendo coisas que tem tudo a ver com você, com o que você quer fazer, trabalhar, sabe, esses festivais, e se organizar para isso, e ser organizado. Para mim, surgiu o Kaká, surgiu o Marco, você vai guardando, na época, dava os contatos, de vez em quando você fala o que você está fazendo, de vez em quando convida, tem um curta, vai fazer um lançamento, convida, né? Você vai fazendo isso de forma profissional também, nunca intrusivo, mas de forma educada, e lá, presente. Eu acho que, para mim, é um pouco, a nível profissional, é isso. E pesquisar, né? Hoje a internet, gente, LinkedIn, que maravilha. Sabe? Dá uma pesquisada. Dá uma olhada nas pessoas da sua profissão. Pede um estágio, pede para assistir um dia de filmagem. Se apresenta, explica quem você é. Concurso, edital, tem possibilidades. Tem um funil gigante, Mas... trabalho, correr atrás. Eu sinto que ao longo desses anos todos, dentro do Nós do Morro, dentro dos meus colegas de universidade, dentro dos workshops, já dei aula também no Darcy Ribeiro, aqui no Rio, enfim, as pessoas que eu vejo passarem por mim, quem fica aqui, quem rala, quem trabalha, quem corre atrás. Esses são os que ficam, sabe? E a gente estava falando de talento, genialidade, os gênios às vezes não ficam, porque as coisas não vêm de mão beijada, não vêm mesmo. Então, correr atrás, sabe? Obrigada. Obrigada a vocês. Pessoal, a gente está encaminhando para o final, né? A gente combinou com a Rosane até umas 4 horas, né? Assim, e eu queria ver com vocês se vocês têm mais alguma pergunta, assim, para a gente ir encerrando, ou algum comentário que queira fazer para a Rosane. Não, acho que eu vou me despedir então, né? O pessoal, alguns falaram que incrível, né? Gostaram bastante, assim, do bate-papo, né? Pelo feedback que a gente foi tendo pelas perguntas, às vezes a Mara falando para parabenizar, a Bia só agradecer, né? Que bom que vocês gostaram e era a nossa intenção mesmo, né? O Antônio falando obrigado pela conversa, gratidão, até alguém que saiu, assim, pediu para agradecer, que gostou muito. A Vanessa falando muito bacana, amei muito, muito obrigada pela conversa. A minha irmã entrou, eu chamei ela, que eu tinha contado que ela era sua fã, falou muito bom, foi um aprendizado e tanto, obrigada pela conversa, muito enriquecedor.
Gente, muito obrigada a vocês, né, por estarem aqui com a gente. O Antônio perguntou onde a gente vai disponibilizar. Depois que a gente conseguir editar tudo certinho, a gente vai colocar lá no canal do YouTube do Salvaguarda, né? E aí a gente divulga para vocês nos grupos. E aí, só divulgando, assim, antes da Rosane se despedir da gente, que aí a gente vai continuar esse projeto pelo menos uma vez por mês. A gente ainda não sabe, assim, se a periodicidade do sábado, se vai ser segundo sábado, a gente ainda não sabe ainda, mas pelo menos uma vez por mês. E quem quiser bater papo com a gente, com as PSIs, com a frente PSI do Salvaguarda, tem o UFA toda sexta-feira, às 4h30. A Harif colocou o link aqui no chat e também fica nos grupos do Salvaguarda. Vocês podem divulgar para os amigos, é aberto, e aí, dependendo, eles entram no UFA e conhecem o Salvaguarda, e a gente vai virando uma grande rede de amor, assim, né? De apoio, de ajuda. E aí, Rosane, queria que você deixasse um recado final, então, para a gente, para esses alunos do ensino médio, assim, o que você gostaria de dizer para a gente? Que é como eu falei, né? Esse momento não é um momento fácil, é um momento difícil. Acho que tem que saber que é um momento difícil também, e acho que, mais uma vez, é legal ter um plano, mesmo que depois vocês mudem, mas tentar pensar num plano, e aí, passinho por passinho, agradecer o convite da Salvaguarda, assim, estamos juntos, o que vocês precisarem, e dizer que, bom, se alguém quiser falar e perguntar alguma coisa, eu nem sempre vejo, mas eu estou nas redes sociais também, pode conversar comigo lá, nem sempre eu vejo comentário, nem sempre dá para responder, mas podem continuar essa conversa, e boa sorte para todo mundo aqui, tá? Boa sorte aí nas suas escolhas, e força, não desistam, é isso. Eu quero muito comentar, só quero agradecer. Quero agradecer também, Rosane. É engraçado que a gente se encontra poucas vezes, mas sempre é tão intenso, né? Sei lá, parece que já se conhece, sei lá como a psicologia explica, como a espiritualidade explica, sei lá qual é a fonte, mas eu sempre... Eu também, Harif, eu também. Desde o primeiro dia, né? Desde o primeiro dia. E eu lembro que você ficou assim, foi uma, sei lá o que é isso, não sei explicar, não sei, mas foi uma sensação, assim, de presença, as duas presentes parecem na mesma sintonia, muito bom viver isso, queria te agradecer também, por você fazer parte do Salvaguarda, além da minha vida, né, e agradecer as meninas também, os meninos que estão aqui, as menines. Obrigada a todo mundo que participou, obrigada, gente. Sim, obrigada pela confiança, acho que esse é um ponto, assim, principal, que eu sempre penso, sempre falo nos encontros nas sextas-feiras, né, que eu falo assim, gente, vocês têm noção do quanto vocês confiaram para estar aqui? Vocês confiaram na gente, né? Acho que cada uma dessas pessoas que está aqui confiou no Salvaguarda no primeiro momento, confiou no link que viu hoje e está aqui. Muito obrigada, tá? Isso é muito gratificante também. Obrigada, Tio, que eu sei que você está junto com a gente. Não esqueço disso. Então é isso, né, gente? Acho que é. Tchau, gente. Boa semana, gente. Muito obrigada, Rosane. Imagina, beijo força grande. Salvaguarda. Beijo, tchau. E é isso, acho que pode interromper a gravação, né, Hari? É verdade, esqueci. A gente fica assim, inebriado, né?